Fala, gente, eu sou o Luan. E eu sou a Ellen. E juntos nós vamos fazer o quê? Estudar a lição. E aí, gente, então sejam bem-vindos ao vídeo da terça-feira com o título Verdadeira Religião. Então, galera, chega mais aí conosco que nós vamos continuar conversando sobre amor ao próximo, sobre riquezas. Esses são os assuntos dessa semana. E o primeiro verso que estaremos lendo no vídeo de hoje, gostaria de estar pedindo para vocês abrirem a Bíblia em João 15, versículo 7 e 8, tá? Acompanha aí. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ellen, amigos, vamos lá então para as perguntas de hoje. A primeira pergunta: qual que é a importância, Ellen, da gente compreender que não podemos fazer os frutos do Espírito de forma autônoma ou sozinhos? Olha que interessante, né? Ele comparou a questão de fruto com a questão de discípulo. Afinal, o que fruta tem a ver com discipulado? Nada né? a ver. Jesus, ele era muito assim, simples. Os exemplos que ele dava não eram exemplos assim difíceis demais, né, no caso. Eram exemplos super fáceis, que até uma criança podia entender. Então vamos lá, vamos começar a entender. Uma fruta, para ela existir, ela precisa primeiramente ser plantada, aquela semente. Depois, aquela semente é regada, ela cresce, né? E depois ela fica uma grande árvore. E aí essa árvore, ela fica madura. E a partir do momento que a árvore amadurece, ela consegue dar frutos. Ou seja, é um processo, né, Luan? Sim. É um processo de crescimento. Agora, o que o discípulo tem a ver com isso? O discípulo também. Ele começa sendo um cristão. Ele aceita, ele crê em Jesus Cristo, é um cristão. A partir do momento que ele também tem um processo de intimidade com Deus, entrega, ele dá frutos. Certo. Porque ele amadureceu na espiritualidade. Então, se ele consegue dar frutos, aí ele é um discípulo. Então, essa diferença para mim de um cristão e de um discípulo. Não tem como eu dar frutos de maneira autônoma. Olha, sozinha ali. A árvore foi plantada sozinha. Não existe isso. Alguém plantou a árvore, alguém regou essa árvore. Teve um processo de crescimento. E um cristão também. Para ele ser um discípulo, ele precisa desse processo de crescimento. Desde o batismo dele até a volta de Jesus, a sua caminhada cristã, é um contínuo crescimento, certo? Então, deixa eu perguntar, você é adventista de berço? Sim, sou de berço. Então, você já tem uma caminhada grande aí já na vida, certo? Exatamente, já vi muita coisa, né? Quando a gente é adventista desde pequeno e ativo, porque é igual católico, né? Tem católico que fala assim, eu sou católico praticante. E existe também o adventista praticante e o não praticante. Aquele que vem esporadicamente na igreja, né? Aquele que não dá fruto. Sinto muito em dizer, mas é assim, né? Não dá fruto. Eita. E, por enquanto, ele só é crente, cristão, né? A partir do momento que Deus faz um chamado para vocês, né? Para dar fruto, ele tá chamando a gente para ser discípulo. Essa é a relação. Esse é o objetivo de Cristo, né? E outra coisa, discípulo gera outro discípulo. Exatamente. Certo? Então é um negócio contagiante. Sim, se você perceber uma árvore, existe uma sequência na matemática que se chama a sequência de Fibonacci. Ele começou a perceber o crescimento dos coelhinhos, depois ele começou a ver as árvores, ele percebeu algo incrível. A árvore ela começa com um tronco, depois ela se divide em 2, depois vai por 3 e assim vai. E fica enorme. Então é assim, a gente começa lá com uma semente que foi plantada no nosso coração, depois a gente vai amadurecendo até o momento em que a gente consegue dar frutos, ou seja, conseguir outros seguidores para Cristo. Então é uma progressão, gente. Olha que belos exemplos a nossa amiga trouxe aqui para nós. E Ellen aqui na lição do texto aqui está se falando sobre Tiago, né? Sobre o capítulo de Tiago aqui, ele dá vários exemplos sobre ajudar o próximo, praticar o amor fraternal. O que você acha aqui desses exemplos que a lição acabou deixando aqui? Então, Luan, eu gostaria que você lesse pra gente, já que você está aqui me ajudando, né? Eu te ajudando, a gente está se ajudando para ficar bem legal a explicação. Vamos para Tiago, capítulo 1, verso 19. Eu acho assim, muito importante, enquanto o Luan procura, a gente ler a lição, sabe, gente? Por exemplo, a minha lição aqui, ó, está toda marcadinha, enquanto o Tiago está procurando os versos de
Enquanto o Luan tá procurando os versos de Tiago. Gente, é normal a gente se confundir, tá bom? Tá toda marcadinha, então vamos lá. Para Tiago, capítulo 1, verso 19, depois o 26, depois o 27. 1,19 diz o seguinte: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso, esse é o 19. Agora vamos para o verso 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o vosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Muito bem. Aqui, queridos, as declarações de Tiago vão além dos deveres, das práticas e também dos costumes da religião, sabe? Os tradicionais da religião. Tipo assim, nós somos adventistas do 7º dia. Nós temos o costume de todo sábado vir para a igreja. É uma prática normal da nossa religião, né? Sim. Nós temos também o costume de não tomar Coca-Cola. Pelo menos eu acredito que muita gente adventista não tome Coca-Cola e nem beba café. Certo. Né? Eu nunca bebi, nunca nada, né? Dessas coisas. E eu tenho muito prazer, muito gosto em seguir esses costumes, em seguir essas tradições. Bom, mas Tiago ele está falando que a verdadeira religião não é só isso. Não é só você vir ao sábado, não é só você não comer a carne de porco. Ele está falando que não é isso. A verdadeira religião, primeiro, é saber controlar a língua, que é o que está escrito no verso 16, e também no verso 19 e também no verso 26. Controlar a língua. É a pessoa ter papas na língua, né? Saber a hora que ele deve falar e a hora que ele não deve. O segundo ponto que Tiago fala é que a gente precisa cuidar dos pobres, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, das pessoas que precisam. Essa é a verdadeira religião. E o terceiro ponto que Tiago fala no verso 27, ele fala que nós devemos rejeitar o sistema de valores do mundo. Ou seja, nós somos desse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Quais são os verdadeiros valores do mundo? É lucro. Então a gente precisa rejeitar isso, tirar o nosso egoísmo de lado e focar na verdadeira religião, que são esses 3 pilares. É isso aí, galera. Então, com essa linda explicação, espero vocês no vídeo de amanhã. Fique com Deus e até mais.